Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a construtora incorporadora imobiliária Mitre, uma small cap que fez o seu IPO em 2020. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida se você gosta desse conteúdo e clica na notificação para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Então a Mitre basicamente é uma incorporadora imobiliária e construtora que atua no segmento de média e alta renda na região de São Paulo. É uma empresa familiar, de 58 anos de tradição, mas que tem uma diretoria toda profissionalizada, uma cultura aí de partnership de sociedade. E aí veio a calhar, claro, o nosso podcast Fora da Caixa, um podcast aí com ideias fora do comum na Bolsa de Valores, que eu toco lá na Levante com o Murilo Breder, um analista de ações. Então a gente entrevistou essa semana justamente o diretor financeiro de relações com investidores da Mitre, o Rodrigo Cagalli. Então você pode ouvir a nossa conversa no podcast, um bate-papo aí mais de uma hora, falando sobre a estratégia da empresa, sobre o setor. O link está aqui na descrição desse vídeo, não deixe de conhecer. Podcast Fora da Caixa, a gente entrevista CFO de empresa, gestor de fundo, muito bacana aí o conteúdo, e veio a calhar, claro, para a gente entender um pouco melhor da Mitre, Então, falando um pouco aqui dos produtos, então, da empresa, a Mitre basicamente tem duas linhas de produto, dois mercados de atuação, lembrando, média e alta renda, região metropolitana de São Paulo. Então, ela tem o House, que tem mais média alta renda, o preço médio entre 10 mil e 15 mil reais, com unidades que podem custar os apartamentos residenciais até 1,5 milhão de reais, que é a faixa lá do sistema financeiro da habitação, e o Raízes, que é o mais média baixa renda, custa entre 6.500 a 9 mil reais o metro quadrado, unidades que custam até 600 mil reais por unidade. E aí todo mundo pergunta, e aí, o que aconteceu depois do IPO? A Levante recomendou entrada, a gente fez o relatório. Então, a empresa fez o seu IPO em fevereiro de 2020, foi muito bem sucedido, saiu até no topo de preço aí da faixa do intervalo, da oferta, R$ 19,30, mas desde o IPO as ações acumulam queda aí de quase 30% até o dia 26 de agosto. Você pode olhar o gráfico aqui na tela das ações da Mitre e o preço, justamente a estreia no IPO, e depois veio aí 30% para baixo. Então eu vou falar um pouquinho aqui dos números da Mitre, que é uma verdadeira small cap. Então a empresa tem aí um valor de mercado de 1,5 bilhão de reais, ela está negociando até que uma liquidez boa, mas é muito menor, claro, do que as blue chips, do que a Cyrela e do que a Zetec, por exemplo. A Mitre negocia a ação, o código é MTRE3, negocia 15 milhões de reais por dia. Então a companhia, antes da pandemia, já estava com uma estratégia de não lançar no primeiro TRI, veio a pandemia, fechou os estantes, então a companhia não fez nenhum lançamento no primeiro semestre. Ela teve um bom desempenho de vendas, mesmo com os estantes fechados, mesmo com a pandemia, vendeu quase 70 milhões de reais. Uma grande característica da Mitre, acho diferente das outras empresas, mais para frente no vídeo eu vou falar, comparar a Mitre com as outras empresas, com a Iven, com a Elbor, com a Trisul, com a Zetec, com a Cyrela. A Mitre tem baixo estoque, então a Mitre tem apenas 86 milhões de reais de VGV em estoque, isso representa aí um percentual de vendas de 94%, então a empresa não tem nenhum legado do passado. E a Mitre, eu acho que é muito mais o futuro. Então, ela tem aí um banco de terrenos, o Land Bank, valor geral de vendas, VGV, 4,65 bilhões de reais, Essa é a companhia. Então, a empresa deve lançar um pouco menos, vai que 1 bilhão esse ano. A empresa fica aí entre 1 bi e 1,5 bi de lançamento por ano. A empresa tem um patrimônio líquido de 971 milhões de reais. Então, esse é raio-x aí da Mitre, uma small cap. E aí, um destaque forte, eu diria, para as ações, positivo, a Mitre tem uma sólida posição de caixa, Então ela tem muito mais caixa do que dívida. Então ela tem uma dívida de apenas 65 milhões de reais e tem um caixa líquido 792 milhões de reais. Então a companhia está com caixa muito sólido.
E aí, olhando para as perspectivas, né, até pego uma frase aqui do Rodrigo, né, o CFO da Mitre, ele disse que o ano de 2020 começou em julho para a Mitre, né? Então, depois aí da divulgação do resultado do segundo trimestre, a Mitre anunciou três lançamentos, né? Então, ela fez um lançamento, o House Perdizes, com VGV, valor geral de venda, 180 milhões de reais. Esse lançamento saiu 62% vendido no lançamento, então um número muito forte. Lançou Raízes Tucuruvi, né, uma torre aí com 33 milhões de reais de VGV, 81% vendido. E lançou o empreendimento Raízes, lá na freguesia do Ó, 120 milhões de VGV, 36% vendido. Então, no terceiro trimestre, a companhia já lançou 333 milhões de reais, né? Então, a gente espera que o quarto tri seja parecido, né, em conversas com a companhia. Vocês podem até ouvir no podcast, né, a conversa com o CFO da Mitre. O link está no podcast Fora da Caixa, que está aqui na descrição do vídeo. Então, a gente espera um lançamento aí de 800 milhões de reais de VGV para 2020. Então, o quarto tri vai repetir praticamente o terceiro. E o ano que vem, 1,5 bi, né? Então, a empresa volta mesmo a lançar. E aí a gente percebeu, claro, um aquecimento forte aí do mercado imobiliário, né? Então, muita disponibilidade de crédito imobiliário, os dados que saíram de junho, um financiamento baixo, né, um custo baixo, né, 7% ao ano mais TR, que está zerado. E aí, como eu já fiz em outro vídeo aqui do meu canal, eu digo que o brasileiro que já adorava imóveis vai sair da crise gostando ainda mais, né? Então, acho que fica ainda mais aquecida o mercado imobiliário, e eu, como vocês sabem, prefiro o segmento de média e alta renda. E aí o risco, né, que a gente tem desse mercado aquecido, claro, é o aumento dos insumos, né, principalmente cimento e aço, né? Gerdau, que vende lá o vergalhão, tem um poder, né, a Mitre, mesmo a MRV, que é a consultora maior aí, eu acho que a Gerdau muito grande, né? As empresas não vão ter como escapar aí do aumento do preço do aço. Bom, pessoal, vou falar dos múltiplos então, né? O múltiplo que eu mais gosto de olhar é o múltiplo preço sobre valor patrimonial da ação, né? Então você calcula ele, valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Então, 1,5 bi dividido por 970 dá 1,6, quer dizer que a empresa tem, né, um valor de mercado 60% maior do que o seu patrimônio líquido. E aí, comparando, né, eu costumo fazer duas divisões no setor imobiliário, as empresas voltadas ao programa Minha Casa Minha Vida, que agora chama Casa Verde e Amarela, que é MRV, Tenda e Direcional. Não vou falar dessas empresas, vou focar nas empresas de média e alta renda, e é a primeira divisão, na minha opinião, Cyrela, Exetec e Trisul. Né? Cyrela já é do índice Bovespa, Exetec vai ser a partir de setembro. Então, essas três empresas negociam aí com múltiplo valor patrimonial de ação acima de 2, né? Cyrela perto de 2, a Exetec é a mais cara e a Trisul um pouco acima. E aí, na segunda divisão, nesse meio pelotão, vamos chamar assim, né, intermediário, daí sim a gente tem Mitre, Iven e Elbor. Né? Então, a Mitre negocia com um múltiplo parecido que a Iven, e a Elbor, que tem um pouco mais de dívida, tem muito mais estoque, né, do que tem a Mitre, né? Lembrando que a Mitre praticamente não tem estoque, não tem legado e tem caixa líquido. Já a Elbor tem muita dívida, né, uma relação dívida líquida patrimônio de 75% e está mais com estoque. Né? Então, no múltiplo é onde fica a Mitre na foto. Então, ela está muito bem posicionada nesse segundo pelotão, vamos chamar assim. E como sempre, eu gosto de calcular aqui a minha estimativa, né, de preço justo para as ações da Mitre. Né? A gente mostrou essa conta lá no relatório do IPO, você pode ver o link aqui na descrição do vídeo. Né? Quem é assinante da Levante também tem esse IPO na sua plataforma, usando ali o modelo de Gordon, né, de crescimento. Né, eu parto do princípio do retorno sobre o patrimônio líquido. Então, a métrica mais importante de rentabilidade de uma companhia de construção civil, né, de média e alta renda, é retorno sobre o patrimônio líquido, ROI. E aí, dadas as premissas que a gente tem aqui de custo de capital e de crescimento, nesse múltiplo que a Mitre está hoje, de 1,61 vezes, para ser mais preciso, eu vou mostrar a tabela aqui para vocês entenderem a conta, o retorno sobre o patrimônio líquido implícito no preço das ações é de 13%. Porque eu estou considerando aqui
9% de custo de capital, isso em dólar, né? Em termos reais, né? Sem a inflação, e um crescimento de 2,5%. É a mesma premissa que eu tinha lá no relatório do IPO. Então, no preço atual das ações, a Mitre está dizendo que a empresa vai dar um ROI de 13%. Como eu acho que ela vai crescer, vai dobrar praticamente lançamentos, não tem legado, eu acredito que o ROI dela pode chegar a 20% ao ano. Então, nessas mesmas premissas, o preço justo, então, das ações da Mitre seria por volta aí de R$ 25, né? Para ser mais exato, R$ 24,71. A gente está falando aí de 67% de potencial de valorização, né? Então, eu também mostro aqui uma tabela que eu gosto sempre, né? É difícil cravar um número exato, então eu mostro aqui uma sensibilidade entre se você diminui um pouco o retorno ou aumenta o custo de capital, esse preço muda, então você pode ver essa sensibilidade aqui. Tá? Eu faço um disclaimer que isso não é uma recomendação de compra, tá? As ações da Mitre não estão aqui na minha carteira, mas é uma empresa que eu gosto, né? E aí eu vou finalizar o vídeo aqui falando de 5 pontos principais, né? Pontos fortes aí, na minha opinião, da Mitre, essa ação small cap. Primeiro, ela está exposta ao mercado que eu mais gosto, que é média e alta renda na cidade de São Paulo. E ela tem um banco de terrenos grande, né? 4,65 bilhões de reais, isso dá 3 anos mais ou menos de lançamento, quase 4, né, de lançamentos para ela. Segundo, ela não tem legado, ela tem uma alta velocidade de vendas, não tem um cancelamento de vendas bom, né? Então, os clientes aceitam muito bem, né, o produto da Mitre, né? Inclusive, o CFO comenta, o Rodrigo comenta no podcast, que eles tiveram um índice lá acima de 90%. A hora que entrega o imóvel, o morador, né, enfim, vem tudo perfeito, né? Não tem nenhum problema. Na primeira entrega, o imóvel já é aprovado. Então, ele não tem legado, tem baixo estoque pronto. Isso é excelente. Ele tem um giro um pouco mais rápido do que as outras empresas, até por ter essa velocidade de vendas mais alta. Outro ponto forte, eu acho, isso é do setor como um todo, né? Vai pegar esse momento de retomada, né, das vendas, né? O segundo semestre muito aquecido para o segmento imobiliário. E aí, né, claro, essa minha conta aqui de preço justo pressupõe, claro, que a companhia vai aumentar o retorno dela sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, esses eram os pontos aí sobre a Mitre, muita gente pedindo para a gente atualizar aí após, né, o IPO. Né? Termino aqui recomendando que você escute, então, o podcast Fora da Caixa, a entrevista justamente com o diretor financeiro e de relações com investidores da Mitre. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com aquele seu amigo que tem ação da Mitre e gosta do setor de construção civil, mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.